A história secreta de Isaías, o profeta que anunciou o Messias. Você já parou para pensar como uma voz profética pode mudar o rumo da história? Isaías não foi apenas um profeta, ele foi a ponte entre o céu e a terra, trazendo mensagens que ecoam até hoje. Prepare-se para descobrir as revelações poderosas que Isaías recebeu e que desafiaram toda uma nação. Gostou? Deixe seu like e se inscreva para não perder nada. Imagine viver em um tempo de turbulência política, social e espiritual, onde um reino poderoso está dividido e a incerteza sobre o futuro paira no ar. Foi nesse cenário conturbado que surgiu Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, cuja voz se destacou como um chamado urgente para o arrependimento, justiça e esperança. Isaías viveu aproximadamente entre os anos 740 e 680 a.C., durante o final do Reino do Norte de Israel e o início do Reino do Sul, Judá. Esse período foi marcado por ameaças externas, principalmente do Império Assírio, que avançava com violência, e também por uma decadência interna. O povo de Judá enfrentava desigualdades sociais, corrupção entre líderes e uma fé cada vez mais distante dos ensinamentos divinos. Era um tempo onde a injustiça imperava e a esperança parecia se esvair. É nesse cenário que Isaías recebe o chamado divino para ser porta-voz de Deus. Diferente de um simples mensageiro, ele é um profeta que carrega uma missão profunda. Não apenas denunciar os erros do povo, mas anunciar o futuro, incluindo a vinda de um Salvador que mudaria a história para sempre. Mas quem foi Isaías, afinal? Ele era um homem da elite, provavelmente de uma família influente, o que lhe dava acesso direto aos reis de Judá. Isso fez com que suas mensagens tivessem um peso ainda maior, pois ele falava com autoridade e coragem em meio a reis e governantes, muitas vezes rebeldes. Sua vida e ministério se desenvolveram durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Reis que enfrentaram crises internas e externas que ameaçavam a sobrevivência da nação. Isaías é conhecido por sua linguagem poética e poderosa, que mistura julgamento e esperança. Em seus textos, ele descreve a santidade de Deus, a corrupção humana, o sofrimento do povo, e principalmente a promessa de restauração e salvação. Suas profecias são profundas, cheias de simbolismos e imagens que até hoje impressionam estudiosos e fiéis. Um dos pontos centrais da mensagem de Isaías é o chamado ao arrependimento sincero. Ele critica duramente a hipocrisia religiosa e a injustiça social, mostrando que um culto vazio não agrada a Deus. Para Isaías, a verdadeira fé deve se traduzir em justiça, compaixão e fidelidade. Mas Isaías não é apenas um profeta de advertência. Ele é, acima de tudo, um profeta da esperança. Mesmo diante da iminente queda de Jerusalém e do exílio que se aproximava, Isaías anuncia a promessa de um futuro glorioso. Ele fala de um servo sofredor que trará redenção ao povo, um Messias que estabelecerá um reino de paz e justiça eternos. Essa dualidade entre juízo e esperança faz de Isaías um dos livros mais ricos e complexos do Antigo Testamento. Suas palavras ecoam por séculos, influenciando não só a fé judaica, mas também o cristianismo, que vê nele uma clara referência a Jesus Cristo. Entender Isaías é mergulhar em um tempo de crises, mas também de fé inabalável. É aprender que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma promessa divina que ilumina o caminho para a redenção. Para entender a mensagem poderosa de Isaías, é fundamental conhecer o tempo e as circunstâncias em que ele viveu. Isaías foi um profeta que atuou em um dos períodos mais tensos e decisivos da história do antigo Israel, especificamente no Reino do Sul, Judá, durante o século 8 a.C. Esse foi um momento em que o Reino do Norte, chamado Israel, já havia sido conquistado e destruído pela Assíria.
uma superpotência militar da época, conhecida por sua crueldade e eficiência na guerra. A queda do Reino do Norte foi um alerta dramático para Judá, que estava cercado por ameaças constantes e lidava com problemas internos que ameaçavam sua própria sobrevivência. Isaías exerceu seu ministério durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Cada um desses governantes enfrentou desafios políticos e militares que marcaram profundamente a história da região. O rei Uzias, por exemplo, foi um governante forte que expandiu o território de Judá, mas sua arrogância o levou a uma punição divina, ficando leproso e afastado do palácio. Depois vieram seus sucessores, que tiveram que lidar com a pressão crescente da Assíria, especialmente durante o reinado de Acás, quando o cerco e a ameaça eram reais. O contexto político da época era caótico. A Assíria estava em plena expansão, conquistando nações e impondo seu domínio pela força. Para muitos reis da região, a tentação de fazer alianças militares ou pagar tributos era uma estratégia para tentar sobreviver, mas Isaías alertava contra confiar em poderosos humanos em vez de Deus. Além da pressão externa, Judá enfrentava sérios problemas internos. A desigualdade social aumentava, com os ricos explorando os pobres e líderes religiosos se afastando dos valores da justiça e da misericórdia. Isaías denunciava essas injustiças com veemência, clamando para que o povo se arrependesse e voltasse ao caminho da retidão. O profeta não tinha um papel fácil. Falar a verdade para reis poderosos e para um povo resistente exigia coragem e firmeza. Isaías era, ao mesmo tempo, conselheiro e advertidor, tentando guiar Judá para que não seguisse o caminho da destruição. Isaías também era um homem profundamente espiritual. Ele teve uma experiência marcante, descrita no capítulo 6 do livro que leva seu nome, onde teve uma visão da glória de Deus no templo. Essa visão não só o confirmou como profeta, mas também mostrou a santidade de Deus e a necessidade de purificação do povo. Durante seu ministério, Isaías enfrentou o avanço implacável da Assíria, que eventualmente invadiria Judá. Mesmo diante dessa ameaça, ele proclamava que Deus era soberano e que havia um plano divino para restaurar o povo. Isaías pregava um futuro em que, após o juízo e o castigo, Deus traria redenção e paz duradoura. A mensagem de Isaías é, portanto, profundamente ligada ao seu tempo, mas transcende sua época. Ele fala para um povo que vive medo e incerteza, chamando-os a confiar em Deus acima de qualquer poder terreno. Conhecer o contexto histórico de Isaías ajuda a entender a urgência e a profundidade de suas palavras. Ele não era apenas um profeta isolado. Era uma voz que buscava despertar um povo, mostrar o erro de seus caminhos e apontar para uma esperança que só viria da fidelidade divina. Quando mergulhamos no livro de Isaías, percebemos que sua mensagem é muito mais do que simples advertências ou profecias distantes. Isaías traz uma voz poderosa que ecoa sobre justiça, arrependimento, esperança e redenção. Temas que ainda hoje tocam profundamente o coração de quem escuta. Um dos pontos centrais na mensagem de Isaías é o chamado urgente ao arrependimento. O profeta denuncia, sem rodeios, a hipocrisia religiosa que havia tomado conta do povo de Judá. Ele aponta que rituais e ofertas vazias, sem transformação verdadeira do coração, não agradam a Deus. Isaías deixa claro que o culto sem justiça é inútil. Para ele, Deus exige uma vida justa, marcada pelo cuidado com os pobres, pelos atos de compaixão e pela honestidade. Além do chamado ao arrependimento, Isaías denuncia as injustiças sociais que corroíam a sociedade da época. Ele critica os poderosos que exploravam os mais vulneráveis, os governantes corruptos e os falsos profetas que enganavam o povo com mensagens vazias. Isaías se torna a voz dos que não têm voz, clamando por justiça e equidade.
Ele deixa claro que Deus é um juiz justo, que não fechará os olhos para o sofrimento dos oprimidos. Porém, apesar das duras advertências, a mensagem de Isaías é também uma mensagem de esperança. Mesmo diante da iminente punição, ele anuncia que Deus não abandonará seu povo. Isaías fala de um futuro onde a justiça e a paz prevalecerão. Um tempo em que um Messias, um rei ideal e servo de Deus, virá para estabelecer um reino eterno de justiça e luz. Essa figura messiânica é apresentada como alguém que trará cura, libertação e restauração. Entre as profecias mais conhecidas de Isaías estão aquelas que falam do nascimento do Messias, especialmente no capítulo 7, versículo 14, onde ele profetiza: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E também no capítulo 9, que descreve um governante que será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Além disso, Isaías descreve o servo sofredor, um personagem que carregará as dores e pecados do povo para trazê-los à salvação. Essa imagem do servo que sofre e se sacrifica é fundamental para a teologia cristã, que vê em Jesus o cumprimento dessa profecia. Outro tema importante na mensagem de Isaías é a soberania de Deus sobre as nações. Ele mostra que, apesar das conquistas militares e do poder dos impérios, Deus está no controle de toda a história. As nações são instrumentos em suas mãos para cumprir seus propósitos, e nenhum plano humano pode frustrar o desígnio divino. Isaías também enfatiza a santidade e a majestade de Deus, frequentemente descrevendo visões impressionantes da glória divina, como no capítulo 6, que impactou profundamente o próprio profeta. Essa santidade divina contrasta com a pecaminosidade do povo e revela a necessidade de purificação e transformação. Por fim, Isaías chama o povo a confiar em Deus, mesmo em meio às crises e ameaças externas. Ele assegura que, apesar do castigo temporário, a restauração virá, e um dia todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como o único e verdadeiro Senhor. Assim, a mensagem de Isaías é um convite para olhar além do presente difícil, abraçar a justiça, o amor e a fé e esperar pela vinda daquele que trará a verdadeira paz. Entre todas as mensagens poderosas que Isaías transmitiu, suas profecias são as que mais fascinam e continuam impactando pessoas até hoje. Isaías não foi apenas um profeta do seu tempo, mas alguém que enxergou além do presente, anunciando eventos que mudariam o curso da história, especialmente a vinda do Messias, uma promessa central que ressoa na fé judaica e cristã. Uma das profecias mais marcantes está em Isaías 7,14, onde ele anuncia: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa passagem, que significa Deus conosco, é uma declaração profunda que aponta para o nascimento milagroso de um Salvador. Para os cristãos, essa profecia é entendida como uma antecipação direta do nascimento de Jesus Cristo, cumprida no Novo Testamento. Outra profecia poderosa está em Isaías 9, 6, 7, que descreve um governante extraordinário. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa descrição de um rei justo e eterno é vista como a promessa do Messias que traria paz e justiça ao mundo, um contraste claro com os governantes terrenos cheios de falhas. Além disso, Isaías fala do servo sofredor em capítulos como o 53, onde descreve um personagem que sofre injustamente, carregando as dores e pecados do povo para trazê-los à redenção. Essa imagem é central na teologia cristã, que vê nela a descrição do sacrifício de Jesus na cruz, um ato que abre caminho para a salvação da humanidade. Mas Isaías não apenas profetizou sobre o futuro messiânico, ele também previu acontecimentos históricos mais imediatos.
Por exemplo, alertou sobre a invasão e destruição de Jerusalém pelas forças assírias e babilônicas e a consequente deportação do povo. Essas profecias cumpriram-se séculos depois, confirmando a credibilidade e a precisão do profeta. A importância das profecias de Isaías é dupla. Elas servem como advertência para o presente e como promessa para o futuro. Enquanto anunciam o juízo divino sobre um povo rebelde, elas também revelam a misericórdia de Deus, que não abandona seu povo e oferece esperança de restauração. O cumprimento dessas profecias, especialmente as relacionadas ao Messias, tornou Isaías uma figura central tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Seus escritos são frequentemente citados nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, mostrando como sua visão atravessou séculos para moldar a fé de bilhões. Em resumo, Isaías nos lembra que, mesmo em meio a crises e incertezas, existe um plano divino maior e que as promessas feitas há milhares de anos ainda têm poder e significado hoje. Suas profecias são um convite para acreditarmos em uma esperança que vai além do que os olhos podem ver. Depois de entender o contexto histórico, as mensagens e as profecias de Isaías, fica claro que seu legado não é apenas algo do passado. Ele continua vivo e relevante nos dias de hoje. Isaías não foi um profeta isolado, mas uma voz que atravessou séculos para nos desafiar e inspirar, mostrando que as verdades sobre justiça, fé e esperança permanecem eternas. Em um mundo cheio de injustiças, desigualdades e crises, a mensagem de Isaías ganha nova força. Ele nos lembra que a verdadeira fé não está apenas em rituais ou palavras vazias, mas em ações concretas de amor, compaixão e justiça social. Em tempos onde tantas pessoas sofrem por causa da exploração, da corrupção e do egoísmo, a voz de Isaías nos chama a sermos agentes de transformação, buscando um mundo mais justo. Além disso, o chamado ao arrependimento que Isaías faz pode ser entendido hoje como um convite à reflexão pessoal. É um chamado para que cada um de nós examine sua própria vida, suas escolhas e seu relacionamento com Deus e com o próximo. Isaías mostra que mudar de caminho é possível e que essa mudança traz esperança e restauração. Sua profecia sobre o Messias também continua sendo fundamental para milhões de pessoas ao redor do mundo. Para os cristãos, Isaías é um dos profetas que apontaram para Jesus Cristo, revelando seu papel como Salvador e Rei eterno. Essa esperança messiânica é fonte de conforto e força para muitos, especialmente em momentos difíceis. Além do aspecto espiritual, Isaías também nos desafia a confiar na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Ele nos lembra que, por mais caótica que seja a situação, Deus está no controle, guiando a história para um propósito maior. Isaías também nos inspira a manter a fé diante das adversidades, acreditando que após a tempestade vem a calmaria. Suas palavras nos encorajam a não desistir, a resistir às dificuldades e a manter a esperança viva, pois um futuro melhor está reservado para aqueles que confiam em Deus. No campo social, a denúncia contra a injustiça e o chamado à responsabilidade social, feitas por Isaías, são temas extremamente atuais. Movimentos que lutam por igualdade, pelos direitos dos mais pobres e o fim da corrupção encontram eco nas palavras do profeta. Portanto, Isaías continua sendo uma fonte inesgotável de ensinamentos que nos ajudam a compreender o mundo, a nossa fé e a nossa missão como seres humanos. Ele nos mostra que a busca por justiça, amor e paz não é apenas um ideal distante, mas um chamado real e urgente. Convidar Isaías para o nosso tempo é, então, ouvir uma voz que nos desafia a viver com mais integridade, a agir com coragem e a manter a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Chegamos ao fim dessa jornada pelo mundo do profeta Isaías.
um homem cuja voz atravessou séculos e continua ecoando em nossos corações. Isaías não foi apenas um profeta do passado. Ele foi, e ainda é, um farol de esperança, justiça e fé para todos que buscam entender a vontade de Deus em meio ao caos do mundo. Sua coragem em denunciar injustiças e sua fidelidade em anunciar a esperança divina nos mostram o poder transformador da palavra quando alinhada à verdade e à compaixão. Isaías nos desafia a olhar para além das aparências, a questionar nossos próprios caminhos e a nos comprometer com uma vida que reflita justiça, amor e humildade. Ao estudarmos Isaías, aprendemos que a verdadeira fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força que nos impulsiona a agir, a lutar por um mundo melhor e a confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis. Ele nos lembra que o arrependimento sincero e a busca pela justiça são o caminho para a verdadeira restauração. E talvez o mais importante, Isaías nos aponta para a promessa que nunca se perdeu: a vinda do Messias, aquele que traria luz às trevas, paz aos aflitos e salvação a toda a humanidade. Essa esperança vive até hoje, inspirando milhões a buscar um relacionamento profundo com Deus e a viver com propósito. Se você se sentiu tocado pela história e pelas palavras de Isaías, que este seja o começo de uma caminhada de fé e transformação. Que possamos, assim como ele, ser corajosos para falar a verdade, justos em nossas ações e esperançosos diante das adversidades. Não se esqueça, o legado de Isaías é também um convite para você ser luz no seu meio, para espalhar justiça e amor onde estiver. Afinal, a mudança começa dentro de cada um de nós. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para continuar explorando histórias e mensagens que edificam a alma. Nos vemos no próximo vídeo.